Feliz tarde para nós, ou feliz dia, como você quiser, o importante é você optar por ser feliz, né? Estamos aqui, ó, naquela fase de como falar um monte de crenças, e eu tô falando de umas crenças básicas que a gente tem, né? Ontem eu falei sobre a questão da aceitação. Se você ainda não viu, corre lá, tá lá no meu perfil ainda, lá no meu feed, se intere um pouco mais. E outra crença básica, assim, ó, que fica circulando na nossa vida é a questão do merecimento, né? Então, o que é merecer, né? É como se fosse, eu fiz X e aí eu tenho que ganhar Y, né? Então, tem essa troca, digamos assim, né? Essa questão da troca. E aí, o que entra nessa questão do merecimento? Que muitas vezes, né, a gente fala, eu não mereço tal coisa. Lá no fundo, viu, gente? Porque às vezes não é consciente que você não tá ali, ó, na fase do merecimento, né? Você fala, eu quero ter sucesso, eu quero ter não sei o quê, eu quero não sei o quê, mas o merecimento, ele, como se assim, de alguma forma tivesse alguma coisa dentro de você que falasse, olha, você não merece isso não, aí dentro de você sabe que você não é uma boa filha, que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa esposa, sei lá, você tem um pedaço dentro de você que não é bom do jeito que você tá falando, você não fez do jeito que tinha que ser e você não merece, né? E de onde vem essas frases? Lá, gente, da nossa infância. Não adianta vocês quererem fugir, aceita. Sabe a aceitação de ontem? Por que é tão importante, né? Olhar para nossa infância, olhar para essas coisas que estão lá. Porque essas histórias, essas experiências pelas quais você passou de forma direta, às vezes até indireta, mas que te impactou, estão lá. Não é passado, né? Porque se fosse passado de verdade, não estava te atormentando, né? Então, essa questão do tempo para o nosso cérebro, para o nosso emocional, ele é uma coisa assim que não funciona do jeito que você imagina, né? Funciona literalmente. O que é literalmente? Né? Literalmente é assim, nossa, você não presta. E aí você acredita. Às vezes a pessoa está falando de uma coisa, de um comportamento seu que não é interessante, mas a pessoa generaliza isso, fecha você dentro desse quadradinho e você fica lá dentro. Então eu não presto, então eu não mereço. Entende? Então essas coisas vão sendo linkadas. Lembra que é por conta de sobrevivência? O nosso cérebro, o nosso complexo R, que eu falei aí também nesses vídeos passados, ele é muito linkado, é ele que dá sustentação à repetição das nossas crenças, né? Dessas coisas que vão aparecer. Então, de outras formas, nós estamos trabalhando com o cérebro reptiliano, mas estamos trabalhando com aquilo mais focadamente, né? Então, essa estrutura, ela sustenta as suas crenças, porque é medo, né? No fundo é medo, é a sobrevivência, é a ameaça. Mas elas vão derivando e chega aí numa frase que tá atuando na sua vida. Ai, você não merece. Então vamos voltar, né? Coisa básica. Estamos falando de coisas básicas dentro do merecimento. Então você tá lá na mesa, tá na hora do almoço, e aí você fez alguma coisa que você nem sabia que você devia ter feito, porque não te ensinaram, mas aí em vez de corrigir ensinando, ao ensinar primeiro, para depois cobrar, não, já cobra direto. E aí se vira você nos 10, nos 20, nos 30, sei lá eu quantos você pode, né, para se adaptar e se dar seu jeito, entende? Eu me lembro, na minha casa era tudo muito solto, assim, não tinha uma estrutura, vamos sentar na mesa, vamos comer todo mundo junto, não tinha muitas essas coisas. E quando tinha, era muito informal, então assim, era garfo, não tinha uso de faca, a gente podia pegar o frango com a mão, era uma liberdade, ou o bife
Quando não dava para ser com o próprio garfo, né? A gente partia ali mesmo, pegava com a mão, mordia e tava tudo bem. Uma coisa muito simples, né? Não tinha muitas dessas formas socializadas. E aí, teve uma vez que a gente foi para um lugar que exigia um pouco mais de etiqueta, mas dentro da casa da gente não havia isso. E eu me lembro até hoje do olhar do meu pai para mim, porque eu não estava usando faca. E assim, eu tive que me virar para entender que ele estava falando disso e fazer de conta que eu sabia lidar com a faca. E não foi dito uma palavra, foi só do olhar dele. Entende? Então, assim, é uma censura e ao mesmo tempo é uma crítica, ao mesmo tempo é uma coisa estranha, é um peso. E isso fica, nossa, né? Fica aí, ó, no seu corpo sensorial. Quantas vezes você não teve esse tipo de censura, né? E você fica em alerta para quando isso se repete, para essa ansiedade, para essas outras decorrências. O merecimento é a mesma coisa, né? Então, como você fez aquilo, agora você não ganha isso. Você nem sabe direito o que você fez, você nem entende. Mas a questão do merecimento foi implantada em você. Então, assim, quais são os critérios para eu merecer alguma coisa? E você fica com aquele cri, 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 né? Na escola você tem que acertar tudo, mas a escola é para ensinar, não é? Se eu não aprendi direito, alguém tem que ensinar melhor. Não é verdade? Tanto é que 70% da sala, se não passar, vai-se em cima do professor, porque tem alguma coisa errada ali, muitos não estão aprendendo. Então tem isso, né, do merecer, né? Eu mereço, né? A abundância, seja bem-vinda, ela acontece para todos nós, em todos os momentos. Não há censura na natureza. Você não fala pro gato, vai, você não merece um pedaço disso. Ele simplesmente vai lá e pega. Tá disponível? Ele, ó, pega para ele. Não é assim? Ele não pensa se ele merece ou não aquele pedaço de peixe que tá lá. Ele vai lá e pega. Por quê? Porque o cérebro dele funciona assim, né? O seu, junto com a sobrevivência, vem uma carga emocional. Porque nós temos que nos relacionar. Então, fica as duas solicitações misturadas. E aí, eu mereço ou não, né? Qual é o critério? Por que eu mereço ou por que eu não mereço? E isso vai tendo desdobramentos sutis, né? Então, assim, eu queria tanto aquela bolsa, nossa, mas acho que eu não posso, né? Você não tem essa noção do quanto é o seu desejo, do quanto é o seu impedimento e o que é tudo isso. Você simplesmente, ao mesmo tempo que vem uma coisa, vem a outra. E você fica nesse lugar, meio suspenso, não é claro de onde vem, né? Às vezes a justificativa é até o dinheiro, né? Mas ele não é tudo. Porque às vezes você até tem o dinheiro, mas você fala assim, melhor não. Entende? São nuances do merecer, né? Aquele homem maravilhoso, aquele relacionamento, aquele cargo, aquela promoção, né? Tudo isso pode estar linkado, né? Não saio desse lugar porque, não mereço, né? Vou dar conta, vou fazer mais sucesso, vou ter que trabalhar mais. Não mereço também, né? Por que que não? Então, o merecer, né? Ele tá muito junto também com essa ideia de erro e mais que erro, né? De pecado. Como se você tivesse um lugar aí dentro de você que não fosse exatamente bom, né? Se a gente for pôr na tecla SAP, tuque, né? É como se você fosse endiabrada, endemoniada, a errada, a culpada, aquela que só faz coisa ruim, né? É ruim, a gente se deprecia. O merecimento e o depreciamento, né? Eles caminham juntos. Eu não mereço porque eu tenho um negocinho aqui dentro que não pode ter e eu tenho. Então, eu não conto pra ninguém, ninguém pode saber, mas eu me castigo,
né? Então, o merecimento, o não merecer, na realidade, né? Estamos falando do não merecer. Passa por todos esses caminhos esquisitos e tortos. E se você deixa isso para lá, né? Que é algo que eu falei na questão da aceitação ontem, isso não some, isso não te restaura, né? Isso não te melhora, isso não te redime, né? Porque tem muitas vezes assim, se eu usufruir de tal coisa, eu tô abusando, então eu não mereço. E tem outra que é mais sutil, né? Como se me abster de algo que simplesmente eu posso ter, eu mereço ter, né? Fosse me colocar num lugar de que eu sou desprendida, evoluída, melhor. E na realidade é uma questão de você não se permitir porque você acha que você é estragada de alguma forma, né? E aí você disfarça isso com, não, eu não me preocupo com isso, eu não mereço ter uma casa mais organizada, alguém para colaborar aqui comigo, eu não mereço esse monte de coisa. Porque tem essa informação assim, ó, soterrada dentro de nós, dizendo que você não pode, você é pecadora, né? Você não merece alguém melhor, você tem pecados, você tem erros, né? E tem gente que vai soterrando essas coisas de achar que essa sujeira de alguma forma é tão grande que elas acabam aumentando e ganhando volume dentro de nós. Vai pesando na sua vida. E chega uma hora que você cansa e você acredita piamente que você não merece ter aquele relacionamento melhor. Que você não merece uma vida mais leve. Que você não merece ser mais feliz. Sabe assim? É uma doideira. Né? E que na realidade sofrer está te redimindo. Isso é a maior mentira, né? Então assim, ninguém está aqui para sofrer, nós estamos aqui para experimentar e experimentar com qualidade. Quando não temos qualidade, é porque a experiência está te ensinando alguma coisa e não é porque você é pecadora. Então você merece uma coisa melhor. Tem uma etapa para cumprir. Sim, jogar esse lixo fora. Simples assim. Porque se esse lixo continua dentro de você, né, de achar que você tem uma coisa torcida, que você, né, é estranha, tua vida não vai caminhar, né? Eu tenho uma cliente, tive uma cliente, né, que ela tinha muito dentro de si preso, né, dentro de um lugar onde ela acreditou na fala do irmão de que ela não valia nada. E ela ficou nesse lugar, né? Porque ela tinha outras coisas, né, que a tornavam diferente. Cada irmão era de um jeito, né, digamos assim. Tinha um que eles eram pais, vamos dizer assim, uma mãe branca e um pai um pouco mais moreno. E ela tinha 2 irmãos claros e ela era mais morena, né? E aí os irmãos pegavam no pé dela por causa disso. Então, você foi adotada, ninguém te quis, papai te achou jogada, né? Quase um lixo, assim. E ela ficou com isso, ela reteve isso. Eu não mereço uma vida melhor porque ninguém me quis, né? E aí, por trás disso, tem essa história que precisa ser, esse curto-circuito dessa história que levou a não merecer, que vai ganhando desdobramentos, precisa ser refeito. Precisa ser tirado desse curto-circuito, que não passa, né, para o outro nível, fica ali preso nessa fase. E negar isso não é cura, reprimir isso não é cura, rejeitar isso não é cura, brigar com isso não é cura, fazer de conta que não existe não é cura. Por tudo isso, né, essa questão, aceitação, merecimento e outras coisas profundas, a gente precisa olhar o nosso sistema de crença. Porque isso que você acredita molda a sua vida, porque você pensa nisso o dia inteiro. Então, qual a qualidade dos seus pensamentos? Quais as frases que se repetem?
Escreva um dia, observa. Você julga, 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 critica, 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 assia o outro, assia o outro. Quando eu critico o outro, eu também é uma crítica a mim, porque isso vai voltar para mim, então eu tô me criticando e também critico o outro. Olha a bola de neve. E aí você não sai desse lugar. Seja bem-vinda. Você não sai do lugar. As coisas não fluem por causa disso. Entende? Então é muito importante a gente olhar para as crenças e fazer essa liberação. Então, quando eu monto nessas vivências, é para a gente aprofundar e ir lá na origem, sabe? A história da crença, essa daí, porque é ela que a gente precisa liberar. Né? A frase é um reflexo de uma condição emocional que, ó, deu curto. Repito, esse curto-circuito, né? A gente traduz o curto-circuito como uma crença. E não é nesse nível, né? A gente volta lá, trabalha, libera, e tudo isso dentro de uma condição de um apoio, né? Da espiritualidade através dos anjos, que são a egrégora que eu trabalho, para que você possa acessar com mais facilidade, ir para um outro lugar, entender isso mais profundamente, né? E se liberar. Todo esse trabalho de crença, o que ele faz, né? Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Fez lá a liberação. O que acontece na sequência? Isso começa a rearranjar a sua vida, isso leva um tempo. Você precisa ter paciência e aguardar, porque vai rearranjando tudo, vai reescrevendo tudo ali, ó. Vai ajeitando, né? Nós levamos 1 ano para refazer todo o nosso corpo. Em 6 meses você já resolveu muita coisa, trabalhando crenças, mas precisa trabalhar elas. Né? Negar, rejeitar, colocar lá no cantinho escuro, no quartinho, né? No sótão, no porão, não vai resolver. Então eu convido você, né, para vir juntas fazer esse trabalho. São 2 horinhas juntas, a cada 15 dias praticamente, até novembro, né? Pra gente poder, ó, transformar muitas coisas que te incomodam e que você põe no automático e depois que eu quero mudar e a coisa não muda, né? Então, meu convite para você, vamos juntos nessa jornada, né, dessas vivências para um caminho de destino mais elevado para a sua vida, para a minha vida, para todos nós, para que isso reverbere, né, no seu entorno, com as pessoas com as quais você convive e além. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, vou esclarecer mais uma coisa. São 10 encontros, 2 deles são no eclipse. Se você compra o pacote todo, você ganha de presente, né, 2 sessões, que são as 2 eclipses. Tá certo? Então, me chama no direct, vamos conversar um pouco mais, eu te explico um pouco mais se você tem alguma dúvida. E eu te aguardo. Gratidão, grande beijo.